Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome. Abra a palavra do Senhor em Mateus 13, do 45 ao 46. Aleluia, Jesus. Glória, glória ao teu nome, Jesus. Mateus 13, do 45 ao 46. Esse é o texto principal. Amém? Amém. Missão vai ser o tema de agosto, né? Do mês de agosto. E Mateus 13, do 45 ao 46, diz o seguinte: novamente, o reino do céu é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande preço, de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Novamente, o reino do céu é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas e, tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Amém? Pode se sentar, glorificando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor, que a palavra dele foi aberta, né, dita aqui para mim e para você. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do que o Senhor revela para a gente, né, para cada um de nós. E eu acho muito interessante a maneira que o Senhor se revela, né, a maneira que o Senhor fala com cada um de nós, né. Ele não precisa de um tempo específico, ele pode falar também em tempos específicos, mas se não houver um tempo específico, o Senhor cria uma situação para falar comigo e com você. Amém? E foi assim comigo e com você, se você observar, vai ser assim também. Então, quando tem o texto lá, o tema, né, missão, veio automaticamente um texto à minha mente e já começou a vir algumas coisas, porque eu já tinha pregado também sobre esse texto, esse tema missão. Mas fiquei preocupada, falei, Jesus, vai acabar sendo repetitivo, Senhor, como é que é, pá? E orando ao Senhor, falando com o Senhor, é tremendo assim, quando você se coloca, basta se colocar diante do Senhor, você se coloca, o Senhor, Ele fala, Ele revela, Ele fala, peraí, eu quero falar sobre a pérola, eu quero falar sobre o valor, sobre o preço, mas eu também quero falar de missão, porque a pérola ela não está aqui à toa. Então, a gente vai falar sobre uma pérola, um exemplo de pérola que o Senhor levantou aqui ao meu coração, que é bem conhecida de vocês, né, de todos nós, já lemos várias vezes, mas é importante frisar que a pérola não está aqui somente para brilhar, para ser carregada no pescoço ou no braço, ou de tornozeleira, não, a pérola ela está aqui, sob uma missão, sob um propósito. Então, se eu e você somos pérolas diante do Senhor, precisamos saber o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça como pérola preciosa, comprada por um alto preço? O que o Senhor quer que eu faça? E a palavra que saltou muito forte foi essa frase que eu já disse aqui para vocês, que é: a missão, a minha missão e a sua missão é descobrir onde estão as pérolas. Porque a pérola ela fica guardada num lugar seguro, né? E a pérola, a pessoa também, ela pode ter um talento muito grande, uma habilidade para uma coisa, mas está lá escondida. Está guardadinha lá no canto, ela não quer aparecer, ela não acha que não é a hora, que não é o tempo. Onde estão as pérolas? A minha e a sua missão é descobrir onde estão essas pérolas. E depois que descobertas, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a minha missão como pérola? Então, o que o Senhor falou a respeito desse texto é basicamente sobre o negociante, né, a função do negociante, e da própria pérola. Então, lendo um pouquinho, vendo alguma coisa sobre pérola, e achei bem interessante que a pérola está lá, na verdade não a pérola, né, a ostra está lá no seu habitat, no seu local seguro, ela está lá tranquila,
tudo bem, e, de repente, ela é acometida por um invasor, e esse invasor pode ser um parasita, pode ser uma areia com parasita que adentra ali a ostra e fica lá numa película, numa camada gelatinosa que tem lá dentro da ostra. Só que a pérola, a ostra, como animais, moluscos, né, como todos os outros, ela tem a sua autodefesa, só que ela não tem pernas para correr e se defender e também não tem braços para expulsar aquele invasor. Então, o que ela faz? Ela deixa o intruso entrar, que ela não tem outra escolha, o intruso entra, e assim que entra, ela começa a liberar, em cima daquele invasor, uma camada de nácar, ou madrepérola. Ela começa a liberar várias camadas ali, e aquelas camadas vão tomando a forma do invasor. Na maioria das vezes, a forma é formato de pera. Mas a gente, na maioria... A pérola, isso aqui não é original, né? Mas a pérola não tem formato de pera, né? A gente sabe que é círculo, né? Na maioria das vezes, se não 100%. Então, 90%, eu creio. E o que acontece? Vai vindo camada sobre camada, e essa camada de madrepérola, ela não é lisa, ela é areosa. Então, você imagina um invasor ali dentro daquela ostra, aí ele está tentando expulsar aquele invasor. Então, vem camada areosa, mais uma camada, duas, não sei quantas camadas, e dessas camadas, né, invasor mais camadas, se forma a pérola. Amém? Olha só, trabalhoso, né? E chegou um invasor para se formar a pérola. Se formou a pérola, se formou a preciosa pérola, trabalhosa, né? E outra questão interessante também é que eu achava que a pérola mais valiosa ou mais preciosa era essa lisinha, mas é o contrário. Sabiam disso? Quanto mais espessa, menos lisa, está mais próxima do original. Olha que interessante. Quanto mais lisa, brilhosa assim, não é original. E não é mesmo, que é caríssimo, acho que 5 mil, uma coisa assim, se eu não me engano. É muito caro. Mas por que eu quero falar a respeito da pérola? Porque o Senhor falava ao meu coração que eu e você precisamos, já disse isso aqui também outras vezes, sem soberba, sem me achar melhor que o outro, mas eu preciso saber o meu valor em Deus. Você e eu precisamos saber do nosso valor em Deus. Foi pago um alto preço, mas o negociante, né, um homem negociante, ele estava lá procurando, buscando uma boa pérola, buscando algo precioso. E ele gasta um tempo, que a Bíblia não diz quanto tempo que ele gasta, a procurar essa pérola preciosa, como a gente aprendeu aqui. Ele passa um tempo a procurar, até que a Bíblia vai dizer, né, no versículo 46, tendo encontrado essa pérola de grande preço, ele vai e vende tudo que ele tem. Tudo é tudo. Ele entrega tudo. O tempo, as riquezas, os bens, tudo. Ele entrega tudo e compra aquela pérola de grande valor. Foi pago um preço muito alto por mim e por você. Jesus pagou um preço muito alto por você, pérola do Senhor. Por você, Maria do Senhor. Por você, Saulo do Senhor. Saulo, eu digo porque automaticamente o Senhor me trouxe à memória o vaso precioso que foi Saulo diante do Senhor. E Saulo talvez não tivesse todas as características de uma pessoa legal, né? Não tinha, ele não tinha mesmo. Se você for lá em Atos 9, Atos 9, mais ou menos até o 22, você vê ali a narrativa ali da vida de Saulo, não da vida, né, mas do encontro de Saulo com Cristo. Então, ele
pede cartas, Saulo começa a pedir cartas para levar para Damasco, porque ele já estava respirando morte. Saulo, ele queria sangue, ele queria mortandade, ele queria ameaça. Ele estava respirando isso, o versículo 1 diz. E ali é liberado para ele cartas, para que ele fosse perseguir homens e mulheres do caminho de Cristo. E ali ele vai, quando ele está próximo de Damasco, já chegando perto de Damasco, perto de matar, de cumprir o propósito dele, o que acontece? Ele é acometido com uma forte luz, uma luz demasiada em cima dele e de todas as pessoas que estavam à sua volta, e com aquela luz toda ele cai, com o brilho todo ele cai, e ele diz, Senhor, Senhor, ele começa, quem és tu, Senhor? Quem és tu, Jesus? Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele treme, fica atônito, fica sem entender, naquele momento ali, sem entender nada. E o povo que estava com ele também tremendo e atônito. E ele vira e diz no versículo 6, tremendo e atônito, ele diz, Senhor, o que queres que eu faça? Então, vou parar aqui no versículo 6, lembrando e trazendo à nossa memória que nós somos pérolas diante do Senhor, pagos por um preço de sangue, por um preço de cruz. Sim, mas uma vez que eu e você encontramos a luz, encontramos a Cristo, a expectativa do Senhor é que você vire para Ele e diga, o que queres que eu faça? Aleluia. O que tu queres que eu faça? Só que aí Jesus ainda fez um suspense e falou, peraí, tu vai saber já. Calma, tu vai saber. E ali vai para uma cidade, para uma rua chamada Direita, continua aqui em Damasco, vai para uma rua chamada Direita, fica lá, que depois vai ser revelado para você o que você vai fazer. E ele vai, só que ele tenta abrir os olhos e não consegue, não vê nada, ficou totalmente cego, e começam a guiar ele pela mão, levando ele pela mão para Damasco, para onde ele foi orientado que deveria ir. E lá ele ficou 3 dias sem visão, sem comer e sem beber, sendo guiado por outros. Sem visão, sem comer, sem beber. Fabiana, mas não é uma pérola preciosa? Sem visão, sem comer e sem beber. Durante quantos dias? 3 dias. Então, 3 dias passou Saulo, que ainda era Saulo, dessa forma. E havia um certo discípulo chamado Ananias. Esse discípulo já estava ligado com o Senhor, já tinha uma ligação com o Senhor. Então, esse discípulo chamado Ananias, o Senhor disse para ele numa visão, Ananias, ele falou, eis-me aqui, Senhor. O Senhor falou para ele, levanta, vai até a rua chamada Direita, porque lá na casa de Judas tem um homem chamado Saulo de Tarso, e ele está lá orando. Então, sem visão, sem comer, sem beber e orando. Sem visão, sem comer, sem beber, mas orando. Entende isso? Pérola preciosa, mas que naquele momento, durante 3 dias, ficou sem enxergar nada, sem comer, sem beber, mas orando. Mas buscando ao Senhor, entender qual era o propósito de tudo aquilo. Mesmo descrente de Cristo, querendo entender, porque ele havia encontrado a luz, ele havia encontrado ao Senhor. Então, pérola preciosa, Saulo. Vamos seguir aqui rapidinho. Então, ele estava orando no versículo 11. Quando chega no versículo 13, Ananias não é que titubeou, mas ele ficou com medo. Talvez eu também ficasse, porque a fama de Saulo não era boa. Então, a fama que ele tinha era de um homem que perseguia cristãos e ele era autoridade. Então, ele poderia falar com pessoas de autoridade, assim como ele conseguiu as cartas. Então, o que ele quisesse, ele poderia conseguir. Por quê? Ele era autoridade, ele era entendido, letrado, um homem que tinha entendimento, sabedoria, inteligência, conhecia muita coisa. Então, Ananias, na hora, falou, Senhor, o que tem, Senhor? Esse homem é um homem que tem uma reputação de que mata os cristãos, e eu sou um cristão. Então, o que ele pensa, né? Ele ficou naquele momento assim, meio
amedrontado, lembrou o Senhor, ele é de autoridade. Mas o Senhor disse a ele, ide. Versículo 15 aqui é um versículo chave. O Senhor disse para ele, ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim. Ele é um vaso escolhido por mim, vírgula. Ele é um vaso escolhido por mim, vírgula. Para quê? Ele é um vaso, é uma pérola preciosa, como você e eu, escolhidos e escolhidas pelo Senhor. Mas para quê? O Senhor vai completar aqui. Ele é um vaso escolhido, versículo 15, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Então, toda vez que você tem, pérola preciosa, você tem um encontro com Cristo, o Senhor fica com a expectativa de que você diga o que o Senhor quer que eu faça. E Ele vai dizer no momento certo para você o que você e eu precisamos fazer. Então, a missão de Saulo era, ele é um vaso escolhido e precioso diante do Senhor, e a nossa cabeça pode pensar assim, isso é coisa de doido? Como é que ele pode ser um vaso escolhido se ele só cheirava morte, respirava morte? O início do versículo 9 diz isso, ele respirava morte e ameaça. Ele talvez pegou aquelas cartas para Damasco sorrindo. Vou pegar aquele povo, vou cercar e vou prender homens e mulheres, não interessa. Mas diante do Senhor, ele é e foi um vaso escolhido para cumprir a missão que o Senhor assim determinou. Ele deveria levar o nome de Cristo a quem ele se encontrou para o gentio, para aquele que não tinha acesso ao caminho, aos reis, a autoridades e aos filhos de Israel. Gentios, reis e aos filhos de Israel. Essa é a missão que o Senhor tem comigo e com você. É claro que o Senhor pode ter algo específico com você, algo direcionado para você, uma área específica, mas o resultado é sempre o mesmo: salvação. Sempre vai ser salvação. A intenção do coração do Senhor, quando Ele descobre as pérolas, né, quando Ele descobre em mim e em você, né, como que eu posso dizer? A ostra está lá guardadinha na sua zona de conforto, mas chega um invasor, às vezes a gente não entende por que o invasor entrou, para se cumprir um propósito, que é anunciar o nome do Senhor aos gentios, aqueles que não conhecem a Cristo, às autoridades e ao povo de Israel. Se alguém já revelou ao seu coração que você vai estar no meio dos grandes, mas aí você não acredita, Senhor, quem sou eu? Se o Senhor falou, Ele jamais mentiu e jamais mentirá. Segura a palavra que o Senhor falou. Fabiana, eu vou te levar aos gentios, eu vou te levar às autoridades. Fabiana, eu vou usar você com o talento que você tem. Maria, eu vou usar você com o dom que eu mesma te dei, para você ir aos gentios, ir ao povo de Israel, ir ao Muquiço, ir a Bangu, Realengo, a África, não interessa, mas tem um propósito, mas a ardente expectativa do Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Quando você se encontra com o Senhor, quando você tem um encontro real com o Senhor, pérola preciosa, o Senhor espera que você diga: Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer que eu faça? Eu vou fazer. O encontro de Saulo, pérola preciosa, vaso escolhido com Cristo, não foi um encontro qualquer. Não foi um encontro qualquer. Analise o texto. Não foi. Paulo nunca mais foi o mesmo. Ele nunca mais foi o mesmo. E toda vez, o seu encontro com o Senhor, você fica marcado
e nunca mais será o mesmo. E você é impulsionada a fazer o que Ele quer. O que o Senhor anseia, o desejo do coração do Senhor. Então ali, Ananias, depois dessa revelação preciosa, que ele era um vaso escolhido, Ananias não questionou, não perguntou, não bateu o pezinho, não ficou com medo de morrer, não, foi e obedeceu. Ananias, pelo caminho, ele vai, entra na casa, eu achei interessante que ele já entra, então ele entra na casa, já impõe as mãos sobre Saulo e diz, então aquele que tinha uma fama ruim, Ananias já chama ele de irmão Saulo. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas tua visão e sejas cheio do Espírito Santo. Cheio. E acho interessante que no mesmo ímpeto que ele viu a luz e caiu, imediatamente lhe caíram dos olhos como que escamas. E ele imediatamente, tudo imediato, recebeu a visão e levantando-se, foi batizado. Então, ele estava preparado para cumprir o que o Senhor falou? Não. Quando Jesus brilhou ali na vida dele? Não, ainda não. Mas o Senhor já estava vendo lá na frente o plano que ele tinha na vida de Saulo. E já havia uma palavra declarada sobre ele, de que ele era vaso escolhido. E comigo e com você não é diferente. O Senhor já tem um plano estendido, já tem um plano preparado sobre a minha vida e sobre a tua vida. Já tem. Ele já tem. Quando Ele criou você, criou a mim, Ele já estabeleceu. Fabiana, Luana, vai ser criada para isso. Sob esse propósito. Só que muitas das vezes a gente se distrai com outras coisas. E nessa distração, às vezes, leva um tempo para a gente voltar ao foco. Mas já está, desde que eu e você fomos criados, o Senhor já havia estabelecido qual seria o resultado final da minha vida e da sua vida. Qual fruto que eu e você daríamos? E com Saulo não foi diferente. Então, no versículo 19, depois que caíram dos olhos dele as escamas, e ele recebeu a visão e foi batizado, ele comeu e se fortaleceu. Então, aquela pérola preciosa no princípio, né? Falei com vocês, estava cego, sem comer, sem beber, andando com a ajuda de pessoas e orando. E aqui agora caiu as escamas dos olhos, então ele enxerga, pode andar sem precisar de outras pessoas para ajudá-lo. Se alimenta, né, come e bebe e é fortalecido. Teve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Então, ele tem a visão aberta, ele se alimenta, né, e bebe, e a partir daquele momento, ele começa a caminhar com os discípulos. Ouvir, né? Deixa eu ver como é que é esse mistério, porque até então ele estava acostumado a perseguir cristãos. E agora essa não é mais a rotina, mas a vida de Saulo. A vida de Saulo agora é uma vida de visão aberta, é uma pérola preciosa diante do Senhor. E ali, seguindo, todos o ouviam, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este quem em Jerusalém destruía os que invocavam este nome e com este intento veio aqui para os levar presos, os principais dos sacerdotes? Quer dizer, o povo estava confuso. Passou somente 3 dias e o povo estava confuso. Peraí, esse rapaz não perseguia cristãos e agora ele já se batizou, ele já está falando diferente, ele já tem uma maneira de... Ele está andando com um povo diferente, o que está acontecendo? Então, o povo estava confuso. E no 22, Saulo, porém, se fortalecia muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era mesmo o Cristo. Então, saiba que
pérola preciosa somos diante do Senhor. Só que antes da pérola aparecer, tem a ostra. Tem a ostra antes da pérola aparecer. E às vezes com dificuldade que se abre a ostra, né? Eu estava vendo também o vídeo lá, com uma faquinha fina. Na realidade, ela tem que abrir totalmente, né? Abrir sozinha, depois ficar do lado de fora, sem água, depois bota mais um pouco de água. Só que a ostra, quando é aberta, pega uma faquinha de ponta bem fina e vai fazendo assim para ela abrir. Só que lá dentro tem uma pérola muito preciosa. Não, o Senhor não está nem tão pouco preocupado se naquele momento o brilho da pérola está muito grande, se está aparecendo muito, não. Para o Senhor, essa pérola é um vaso escolhido e precioso para Ele. Mas eu preciso falar novamente, não é só precioso, importante, eu anotei aqui, caro, precioso, importante, de grande valor. Não é só por isso, é porque tem uma missão a ser feita. Então, o que faz de mim e de você precioso e preciosa é a missão que você carrega dentro. Você está entendendo? O que faz de mim e de você precioso e preciosa ao Senhor é a missão que eu carrego dentro. Mas, como é que eu vou executar essa missão? Eu não sei ainda se eu sou pérola. Eu não sei se eu sou tão precioso como esse homem que a Fabiana acabou de ler aí, esse Saulo. Será? É preciosa. Somos preciosos, sim. Foi pago um preço alto de sangue, de morte, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Foi pago, já foi pago há 2000 anos atrás. Somos preciosos, mas eu insisto, não precioso somente por ser precioso, ou por andar no pescoço, ou no punho, não. Precioso porque carrega algo maior do que eu. Eu carrego algo maior do que eu dentro, e você também carrega essa preciosidade, esse tesouro escondido dentro de você. Está dentro. O tesouro está dentro. Missão é descobrir aonde estão as pérolas. Aonde está você, pérola do Senhor? Aonde está você, Maria, Saulo, Paulo, João, Joana? Aonde está você, pérola do Senhor? O Espírito Santo hoje está despertando a mim e a você a se reconhecer como pérola do Senhor, sem soberba, sem vaidade, mas ter certeza e convicção de que eu sou pérola para cumprir uma missão, assim como Saulo cumpriu. Para cumprir um propósito, assim como Saulo cumpriu. O Senhor, em momentos, Ele pode revelar para você, dar visões grandes, sonhos de algo que Ele tem para você. Não fique, será? Não, ore em cima disso. Ore em cima disso. Olha, uma vez, muito tempo atrás, Deus me deu um sonho que eu estava num estádio de futebol, grande assim, eu estava no meio e vinha aquela palavra que eu não me lembro se é Jó, que fala, eu me arrependo no pó e na cinza. Eu falava toda hora essa palavra assim, e eram muitas pessoas. Eu falei, Jesus, Senhor, que isso, né? E num lugar grande assim, falar, não, a gente pensa, não, eu vou ficar aqui em Deodoro, vou ficar aqui no Muquiço, vou ficar em Realengo, vou ficar no Jardim Bangu, tá bom ali, tá bom, até esse pedacinho aqui, mas não, o Senhor, Ele tem uma visão maior, Ele tem uma visão grande para mim e para você. Então a pérola preciosa que é você e sou eu, carrega dentro um tesouro muito precioso, que é a palavra de Deus, que é Cristo. Então é esse tesouro que você vai anunciar lá fora. Esse tesouro que vai ser anunciado lá fora. Lá fora. Tenha certeza, não duvide, que somos pérolas do Senhor. O Senhor hoje, Ele está encontrando, despertando corações, mas Ele espera ouvir de mim e de você
o que queres que eu faça? O que o Senhor quer que façamos à medida que eu tenho a certeza e a convicção de que eu sou pérola? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Qual será o meu próximo posicionamento depois que eu ouvir essa palavra hoje, quarta-feira? Qual vai ser o meu posicionamento da agora para frente? Senhor, o que tu queres que eu faça? O que tu queres que eu faça? O Senhor está despertando no meu e no seu coração hoje o que Ele quer que a gente faça. O Senhor quer despertar o nosso coração, dando certeza e convicção do nosso valor através do sangue de Jesus, para ouvir de mim e de você o que o Senhor quer que eu faça. O que o Senhor quer que eu faça? Somos pérolas do Senhor, mas para cumprir um propósito. Para cumprir um propósito. Saulo depois virou Paulo. Diversas cartas que tem no Novo Testamento, escritas por ele sinalizando várias igrejas, e hoje você e eu somos edificados por uma dessas cartas. O Senhor usa com poder, com autoridade, muitas dessas cartas. Então, Paulo foi um homem de Deus, passou dores, porque disse aqui já no versículo 16 do capítulo 9, porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Então, passou perseguições. Domingo foi dito aqui que ele foi picado por uma cobra, mas prevaleceu. Passou por chicotadas, por diversas dores, mas não negou o nome de Jesus. Ao final, ao final da sua vida, estava numa casa alugada, preso, em cárcere domiciliar, mas as pessoas queriam tanto ouvir o que ele tinha a dizer e muitas pessoas iam à casa de Paulo. Foi um homem frutífero. Valorize o tesouro que está dentro de você. Valorize, pérola preciosa do Senhor. Valorize o tesouro que está dentro de você. Não duvide nem um minuto sequer. Tenha certeza de que o Senhor quer te usar e te usará para alguém ou para mais de 1, 2, 3. O Senhor, sim, te usará. Não duvide, não duvide. Tenha certeza de que o Senhor quer usar essa pérola preciosa que é você e que sou eu. Amém? Que o Espírito Santo continue visitando o seu ser, que o Espírito Santo continue despertando você a cumprir o propósito que Ele já tem estabelecido sobre sua vida. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Em teu nome, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém.